Olá, turma, bom dia. Na página 105 da nossa apostila, vamos fazer uma revisão sobre as conjunções nas orações coordenadas e subordinadas. Você já sabe diferenciar um período composto por coordenação de um período composto por subordinação. Chegou a hora de retomarmos o estudo das conjunções. Elas têm um papel essencial para classificar os períodos compostos, tanto os coordenados quanto os subordinados. Com base na análise do sentido da relação estabelecida pela conjunção coordenativa que introduz a oração, é possível classificar as orações coordenadas. Veja os exemplos a seguir. Não só se respeitavam, como também se amavam. Como também é uma locução conjuntiva, coordenativa, aditiva. Como também se amavam, oração coordenada sindética aditiva. Então, quando eu utilizo este como também, eu tenho uma locução conjuntiva, coordenativa aditiva. Como também se amavam, no caso, seria uma oração coordenada sindética aditiva. Ou seja, ela adiciona um significado à primeira, né? Mas não necessariamente elas são subordinadas, elas são, no caso, coordenadas, né? Tem uma relação de independência entre si. Segundo exemplo, refletimos muito, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Esse mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Mas não chegamos a nenhuma conclusão seria uma oração coordenada sindética adversativa. Lembrando que as conjunções coordenativas adversativas expressam o sentido de contrariedade ou oposição. Um outro exemplo um pouco mais simples. Você assistiu a um filme ou dormiu cedo? Este ou é uma conjunção coordenativa alternativa. Nós já aprendemos isso no nosso capítulo 2. Ou é alternativa. Você assistiu ao filme ou dormiu cedo? São duas alternativas de resposta. Ou dormiu cedo, no caso então, torna-se uma oração coordenada sindética alternativa. Outro exemplo, exemplo 4. Nasci em São Paulo, sou, pois, paulistano. Este pois, ele é um pois que seria uma conjunção coordenativa conclusiva. Neste caso, quando eu utilizo pois, eu estou concluindo uma ideia. Sou, pois, paulista, oração coordenada sindética conclusiva. Então, nós estamos aqui fazendo uma revisão deste quadro, este quadro que nós já tínhamos lá na página 61 da nossa apostila, que fala a respeito das conjunções coordenativas, aquelas que ligam duas orações independentes entre si, independentes de sentido. Uma pode estar completando o sentido da outra, mas ela não obrigatoriamente precisa estar ali, pois elas são independentes. Mas nós temos aqui um quinto exemplo que fala a respeito de uma conjunção coordenativa explicativa, que é o mesmo pois que nós utilizamos ele na conclusiva. Vamos ver o exemplo. Traga minhas netas, pois quero vê-las. Então, o pois ele pode ser utilizado tanto como conjunção coordenativa explicativa quanto conclusiva. Isso está a depender do contexto da oração. É o que está também explicando aqui no final do último parágrafo, penúltimo e último parágrafo. Perceba que nos dois últimos exemplos a conjunção é a mesma, mas seu sentido é diferente, variando de acordo com a relação que estabelece com a oração coordenada dentro da frase. Então,
A depender do contexto utilizado, o pois pode ser conclusivo ou explicativo. Agora, com base no que nós revisamos, né, a respeito das orações coordenadas, das conjunções dentro das orações coordenadas, vamos responder às seguintes questões. Veja o exemplo extraído do conto de Mário de Andrade. E os jornais tinham anunciado que se esperavam grandes motins do 1º de maio em Paris, em Cuba, no Chile e em Madrid. Que é uma conjunção subordinada integrante. Que se esperavam grandes motins do 1º de maio em Paris, em Cuba, no Chile e em Madrid, seria então uma oração subordinada. Leia o quadrinho a seguir. Vou mostrar ao mundo que sou preguiçoso. Ei, ninguém vai abrir a porta para mim? Aqui na primeira pergunta vocês vão localizar a conjunção presente no quadrinho e classificá-la. Em seguida, classifique a oração introduzida por ela. Então, nós temos aqui uma oração. Vou mostrar ao mundo que sou preguiçoso. Há alguma conjunção nesta oração? Esta oração é uma oração subordinada ou é uma oração coordenativa? Coordenada. Trata-se de uma oração subordinada ou uma oração coordenada? Pensem aí. Ainda que sobre a conjunção da tirinha, comente se ela atribui sentido ao período em que ocorre, justificando a sua resposta. Então, ainda sobre essa conjunção que nós escolhemos, comente se ela atribui sentido ao período em que ocorre e justifique a sua resposta. Então, qual foi a conjunção que nós escolhemos? Ela atribui algum sentido a esse período? Então, nós temos aí dois períodos, né? Por ser um período composto, nós temos dois períodos. O primeiro período unido ao outro através dessa conjunção. Nesse caso, essa conjunção ela atribui algum sentido ao segundo período? Justifique a sua resposta. No terceiro exercício, vocês vão completar as orações a seguir com a conjunção necessária para causar o efeito de sentido solicitado entre parênteses. Então, qual é a conjunção para tornar aqui a minha oração explicativa? Qual é a conjunção para alternativa? Qual é a conjunção para conclusiva? Vou fazer a primeira, explicativa. Eu poderia responder: leve um lanche, lá não oferecerão comida. Explicativa, vou usar o pois. Leve um lanche, pois lá não oferecerão comida. Então, eu tornei a minha oração uma oração explicativa. Agora, na página 107, exercício 3. Que interessante, né? A minha apostila tem exercício 3 na página 106 e exercício 3 na página 107. Mas tá valendo, vamos lá. Um pai escreveu o bilhete a seguir em resposta a uma reclamação do comportamento de seu filho enviada pelo professor. Sublinhe as conjunções subordinativas integrantes presentes no recado. Então, nós temos um recadinho aqui. Prezado professor, sinto muito que meu filho tenha causado problemas em sala de aula. Já conversei com ele, expliquei que deve deixar o celular desligado e ligá-lo somente fora da sala.
Ele compreendeu que não pode desrespeitar o regulamento. O celular é nosso meio de comunicação. Sou eu quem busca, sou eu quem busca na escola e meu trabalho às vezes me impede de chegar no horário de saída dele. Fico grato pelo aviso e coloco-me à disposição da escola para sanar qualquer dúvida. Atenciosamente, Márcio. Então, provavelmente o próximo exercício seja para vocês sublinharem as conjunções. Então, isso já aconteceu aqui na minha apostila, vocês vão apenas acompanhar do exercício B em diante. Copie as orações subordinadas encontradas no texto do recado. Então, vocês vão ler novamente o recado e copiar todas as orações subordinadas presentes nele. Então, analisem aí, recordem o que é oração subordinada, a relação de sentido que existe entre a primeira oração e a segunda oração desse período composto e copiem aqui as orações que forem subordinadas. 4. Explica a diferença entre a conjunção coordenativa e a subordinativa, apresentando um exemplo para cada uma. Então, agora vocês vão parar para fazer uma reflexão a respeito dos dois períodos compostos que nós estudamos e explicar a diferença entre a conjunção coordenativa e a subordinativa. Então, uma vez que o período composto por coordenação, ele não tem, vamos dizer que uma relação de dependência entre eles, qual seria então a função da conjunção de um período composto por coordenação? E um período composto por subordinação, uma vez que ele tenha uma relação de dependência, que eles tenham entre eles uma relação de dependência, qual é a função então da conjunção neste caso? Respondam aí, boa sorte.